Bom, eu resolvi expor, né, essa aula, que na realidade é uma aula baseada num e-mail que eu recebi de um aluno da Universidade Federal de Minas Gerais, aluno do curso de doutorado em Engenharia Mecânica, que me apresentou a seguinte dúvida: F, AJ, X e XJ, se isso aqui for verdade, eu quero saber se isso aqui implica, né, tem uma interrogação, que a derivada parcial de F em relação a XI é AJI mais AIJ, XJ. Essa é a grande dúvida, certo? Bom, primeiro lugar, né, eu queria agradecer, né, a esse aluno de ter apresentado a dúvida, porque a dúvida, ela sempre traz, né, benefícios, né? Porque a dúvida do aluno pode ser a dúvida de milhares de alunos, tá? E de acordo com esse aluno, né, do curso de doutorado em Engenharia Mecânica na Universidade Federal de Minas Gerais, esse curso é um curso de elasticidade, em que as primeiras páginas do livro de elasticidade, as primeiras páginas são baseadas na notação tensorial. Então, repara, todo o livro, então, é baseado nas primeiras páginas. Então, se você não entende a notação tensorial, certamente você não vai entender os desenvolvimentos, né, nos outros capítulos. Tá? Então, é a base, a análise tensorial. Então, olha só. Primeira coisa, primeiro ponto, né? Repara, aqui nós temos o índice I, é um índice mudo, porque tem uma repetição. Da mesma forma, né, o índice J é um índice mudo. É um índice mudo. Eu poderia escrever, olha só, o índice mudo colocando uma outra letra qualquer, não tem problema nenhum. Evidentemente, tá? Evidentemente que eu poderia escrever, por exemplo, não altera absolutamente nada. Como eu só tenho índice mudo do lado direito, eu garanto que meu F é uma grandeza escalar. Quer dizer, F é um número, é uma grandeza escalar, certo? Só porque eu olhei para o lado direito, certo? O lado direito só tem índice mudo, não tem índice livre. Então, observa só, eu poderia escrever assim, ó, AF igual, né? Por exemplo, AA, PQ, né? XP, XQ. Não altera nada, certo? Meu P é índice mudo. O que é índice mudo? Soma de Einstein, né? 1 mais 2 mais 3 no caso do R3. Se for no plano, né, vai ser 1 mais 2 certo? E o Q? Né? O Q? Né? Então o Q, aqui, eu já posso colocar assim, ó, mudo e mudo, certo? O P também, ó, vou colocar até em azul aqui, ó. O P, aqui, ó, também é um índice mudo. Repetindo, como eu só tenho índice mudo do lado direito, eu não preciso dizer que meu F é uma grandeza escalar, que é um tensor de ordem zero. Já onde eu quero chegar, atenção, I é meu índice livre. Ó, eu vou desenvolver isso aqui. Eu não mostrei ainda, só quero fazer essa ressalva. Ó, isso aqui é igual, ó, a JI XJ. Aqui mais A e J XJ. Olha só. Não olhe para cá não. Eu só desenvolvi isso aqui. Eu ainda não sei ainda se é verdade, mas só estou mostrando a importância disso aqui, ó. Repara que meu J,
ó, que meu J, ó, são índices mudos, ó, são índices mudos. Aqui, o meu I é livre, ó, meu I, ó, é livre, ó. Repara, olha essa parcela aqui, ó, tá vendo essa parcela? Ó. Eu tenho índice mudo e I é livre. Essa parcela, eu tenho índice mudo e I é livre. Então, eu já estou vendo que do meu lado esquerdo eu tenho um índice livre. Do meu lado direito, eu tenho de ter um índice livre. A soma é em J. Quer ver como eu posso mudar isso aqui? Olha só. Se eu colocar aqui, ó, K, o que eu tenho que fazer? K não é índice livre? Então aqui, ó, é K. E aqui vai ser K. Tá. Eu comparo o índice livre com a direita. Como o J é mudo, né, eu posso escrever assim, ó, igual, não altera absolutamente coisa alguma. Ó. A, Q, X, Q, mais A, no caso, né, M, X, M. Ó, agora, repara, olha só, eu quero que o meu índice livre, em vez de K, né, por exemplo, seja D-ROM de F, D-ROM de X, P, pronto. Quem é meu índice livre do lado esquerdo? Até vou colocar em vermelho aqui, ó, é P. Essa parcela, obrigatoriamente, tem que ter um índice P. Então, no caso, né, eu vou colocar aqui, ó, P aqui, ó. Essa parcela tem que ter um índice P, né? Vou colocar P aqui, ó. Então, ó, esse lado, o índice livre é P. Do outro lado, as parcelas têm de ter o mesmo índice daqui. Mesmo índice. Primeiro, essa foi uma das grandes dúvidas do aluno. Tá? Então ele observa que ele pode brincar com esses índices. Repara que eu propositalmente eu coloquei Q aqui, ó, e coloquei M. Não tem problema. Quando eu somar A1, X1, né? No caso, A2 mais A2, X2 mais A3, X3, tanto faz ter Q como M, como N, tanto faz. O que eu não posso é usar o índice livre aqui e misturar aqui, ó. Olha, então eu vou colocar o que eu não posso, ó. Que eu não posso, ó. A, no caso, né? Vou misturar. P, X, P. Ó, olha que bagunça, ó. Eu usei P aqui no lugar do Q, tá vendo aqui, ó? No lugar do Q, eu usei mesmo P. Isso eu não posso. Tá bem claro? Eu não posso fazer isso aqui, ó. Tá bem claro até agora? Porque realmente, né, quem está estudando pela primeira vez, por mais claras que sejam as aulas, sempre vão haver dúvidas, sempre. A dúvida, atenção, ela faz parte do aprendizado, né? Senão o jogador de futebol não sabe treinar, certo? Né? Ele sabe jogar, não sabe? Ele treina. O jogador de basquete ele tem que errar muitas bolas para aprender, certo? Então, o erro, ele faz parte do aprendizado. Vou até ressaltar e agradeço, né, a dúvida do aluno, certo? Então, essa é uma dúvida crucial. Eu não resolvi o problema ainda. Outra dúvida também fundamental, olha só. Vou deixar aqui o que eu quero, certo? Olha só, outra dúvida. Então, aqui, ó, não tem problema nenhum, certo? Aqui, ó, D-ROM de F, D-ROM de XK, certo? No caso, né? Quem é meu índice livre aqui? É o I, né? Eu apago o I, sou obrigado a colocar K. Ó. Apago o I, coloco o K. Não, professor, eu quero o I aqui, né? Livre. Eu boto o I aqui e boto o I aqui, certo? Porque a parcela, atenção, a parcela, tá vendo? Essa parcela pega o XJ. O índice livre aqui tem que ser o mesmo da esquerda. Outra dúvida também que eu gostei, né, que nós vamos tirar a dúvida, né, que é a seguinte, olha só que interessante, olha só. Eu vou desenhar aqui meu R3, certo? Na notação tensorial,
esse aqui, ó, é meu eixo dos x. Esse aqui, ó, é meu eixo dos y e esse aqui é meu eixo dos z. Certo? Na notação, isso aqui é uma notação, né, no curso, por exemplo, de funções, tá? De cálculo 2, que é o cálculo 1, mas no espaço. Olha só. Na notação tensorial, em vez de você usar x, você usa x1. Em vez de usar y, você usa x2. Em vez de z, você usa x3. Pronto. Então, x1, x2, x3 são os eixos x, y, z. Presta atenção que eu vou dizer para vocês, que é muito importante. Olha só, olha só. Vou apagar aqui. Né? Ó. Os eixos coordenados, em princípio, são independentes. Então eu tenho aqui, ó, x1, x2, x3 são independentes. Independentes. O que quer dizer isso? Olha só, olha só. Por exemplo, quando você tem algo que não depende do outro, a derivada, né, a variação em relação ao outro é igual a zero, né? Certo? É igual a zero, porque não depende. Certo? O que é a derivada? Né? A variável, isso que é a função. Ó. Eu tenho uma função assim, por exemplo, derivada de φ em relação a x. Né? Por exemplo, meu φ tem que ser uma função, né? Por exemplo, de x e y. Pronto. A derivada de φ em relação a x, né? Eu vario φ, né? Que é a minha variável dependente em relação a x e acho a derivada. Derivada é variação de alguma coisa em relação à variação de outra. Isso que é derivada. Olha só, olha só. Os eixos coordenados são independentes, gente. Então, olha só. Por eles serem independentes, olha como isso, o que isso acarreta. Olha só. Ó. D ρ de x é igual a 1. Opa, vamos escrever a notação tensorial. D ρ de x1 é igual a 1. Que é a mesma, né? Derivada de x em relação a x, né? Dá 1. Da mesma forma, ó, D ρ de y, né? É igual a 1. Opa, notação tensorial. Ó, notação tensorial. D ρ de x2 também é igual a 1. Da mesma forma, D ρ de z é igual a 1. Notação tensorial. D ρ de x3 é igual a 1. Mas, por eles serem independentes, olha só. O que eu vou ter? Ó. D ρ de x, D ρ de y, olha só, eu estou variando x em relação à variação de y. Não tem nada a ver com o outro, né? Certo? Porque são independentes. Então, D ρ de x, D ρ de y, na notação tensorial, D ρ de x1, D ρ de x2, né? x2 é igual a zero. São independentes. Ah, professor, me dê um exemplo, né, de função que não seja dependente. Por exemplo, minha temperatura, suponha, é x2, y menos xyz. Por exemplo, ó, D ρ de t, D ρ de x, né, vai ser, né, derivada parcial, 2xy menos yz. Ó, porque meu t depende de x. Me dê outra função, né, em que as coordenadas não são independentes. Por exemplo, considere a função z igual a x2 mais y2. Ó, o z depende das coordenadas x e y, depende. E aqui, ó, atenção, D ρ de z, D ρ de x não é zero. Pelo contrário, né? D ρ de z, D ρ de x vai ser igual a
2x, né? No caso, né? Mais a derivada de y em relação a x, se for independente, é zero, né? Aqui z depende de x e y, né? Mas x não depende de y. Aquilo que eu venho falando até em álgebra linear, né? X e y são as variáveis livres. E livre, né? Ele é livre, uma não depende da outra. Estão lembrados? Quando eu resolvi fazer o kernel, só recordar lá, né? Eu tenho variáveis independentes, eu tiro do bolso. Então x e y são independentes, mas z não, z é dependente, que é minha variável dependente. Nós temos vários exemplos disso em álgebra linear. Então, nós já sabemos isso aqui. Vamos continuar isso aqui. Né? As coordenadas são independentes. Ó. Aqui, ó, d-ROM de x, d-ROM de z. Né? D-ROM de x1, d-ROM de x3. Igual a zero. Né? Acabei o x, né? O x em relação a x dá 1, 0 e 0. Agora eu faço, né? Por exemplo, d-ROM de y, d-ROM de x. Né? Ó, isso aqui vai ser igual a d-ROM de y, d-ROM de z, igual a zero, né? Porque y não depende de x e z. Da mesma forma, d-ROM de z, d-ROM de x, d-ROM de z, d-ROM de y, também igual a zero. Aqui eu posso colocar, né, na notação tensorial, né? Aqui, ó. Isso aqui, ó, é d-ROM de x2, né? d-ROM de x1. Esse aqui, ó, vai ser d-ROM de x2, d-ROM de x3, né? Ó, eu tô sendo coerente. Esse aqui, ó, d-ROM de x3, né? d-ROM de x1. Ó. Esse aqui, né? Colocar aqui, ó, pronto. d-ROM de x3, d-ROM de x2, né? Então, o que eu fiz? Olha só que interessante. Ó, eu posso escrever assim, ó. Olha só o que eu posso escrever. Olha só. Ó. Tudo que eu desenvolvi aqui, né, são elementos de uma matriz. Matriz é um tensor de quê? Segunda ordem. Estão lembrados do C e J? Somatório de K igual a 1. Estão lembrados? Só ver lá. Ó. Olha só o que eu posso escrever. Ó. d-ROM de xi, d-ROM de xj é igual. Ó. Vai ser 1 quando o meu i for igual a j. E vai ser 0 quando o i for diferente de j. Só ver aqui tudo que eu fiz, pô, né? Quando tem d-ROM de x1, d-ROM de x1, vai ser 1. d-ROM de x2, d-ROM de x2 vai ser 1. d-ROM de x3, d-ROM de x3 vai ser 1. d-ROM de x1 em relação a x2 vai ser 0. De 1 em relação a 3 vai ser 0. Aqui, d-ROM de x2, d-ROM de x1 vai ser 0. Né? Entendeu? Está escrito aqui. Gente, isso aqui é meu delta de Kronecker. Só isso. Né? Falado em matriz, falado em análise tensorial. Então, essa foi a grande dúvida do aluno. Professor, por que, né, que d-ROM de I, d-ROM de xj é delta ij? Aí você pode até brincar, né? Aqui, ó. d-ROM, no caso, né? Do d-ROM de xk, d-ROM de xm é delta km. É índice livre, ó. Quantos índices livres eu tenho aqui? 2. Quantos índices livres eu tenho aqui? 2. Bateu. Quantos índices livres eu tenho aqui? 2 livres. Quantos aqui? 2 livres. É. Então eu posso escrever delta PQ. Pronto. A gente começa a brincar com isso aqui, né? Entre aspas. Né? Ó, aqui, ó. Delta PQ. Ó. Delta PQ. Mesma coisa. Ó. São variáveis livres. Ó. Ó. Delta PQ. Né? Isso aqui o que é? Ó. d-ROM de XP, d-ROM de XQ. Não esqueça disso. Isso aqui é igual, ó, a 1 quando P for igual a Q. E a 0 quando P for diferente de Q. Pronto. Isso aqui é livre, isso aqui é livre. Quantas livres eu tenho aqui? Ó? Livre aqui, livre e aqui livre. Essa é a grande dúvida. Tá certo? Agora, olha só. Falando isso aqui, certo? Eu vou resolver o exercício.